Olá pessoal, esse aqui é um vídeo de correção da última atividade postada sobre análise sintática. Estou aqui com o arquivo aberto, um arquivo editável, ou seja, vocês podem responder no próprio arquivo. Então, comecem lá colocando o nome. Temos aqui as instruções, exercício de fixação, exercícios de fixação, análise sintática, eu uso o livro didático como material de apoio. Todos esses assuntos aqui estão amplamente estudados na internet. Então, mesmo que você não tenha um livro, todos esses assuntos são facilmente encontrados em vários sites relacionados à análise sintática à língua portuguesa. Vamos à questão 1. Nós temos um pedaço de um gráfico e um título: Vendas de veículos leves e pesados. Na letra A, pergunta quantas orações há em vendas de veículos leves e pesados. Explique. Não há orações. Para ter orações, a estrutura frasal tem que ter verbo. Não há presença de verbo nessa estrutura. Vejamos uma explicação no quadro. Vendas de veículos leves e pesados. Percebam que a única palavra próxima aqui de um verbo seria vendas. Mas vendas não é verbo. Vendas é um nome. Ela se tornou um substantivo. Veja que ela pode ser perfeitamente aceitar um artigo antes dela. No caso seria as vendas de veículos leves e pesados. Logo, vendas não é um verbo, e sim um nome. Então essa estrutura toda é uma estrutura nominal, ou seja, é uma frase constituída sem presença de um verbo, logo não há orações, porque não há verbos. Na letra B, retire do título do gráfico um complemento nominal. Resposta seria de veículos. Vejamos a explicação. Vendas, ele deriva de um verbo, o verbo vender. O verbo vender, ele pede complemento. Quem vende, vende alguma coisa. Da mesma maneira, o nome vendas, ele vai exigir o complemento por meio de uma preposição. Como ele é o complemento de um nome e não de um verbo, chamaremos ele de complemento nominal. Logo, vendas exige o complemento. Esse complemento é a estrutura aqui de veículos. Resposta certa seria de veículos. Na letra C, os termos leves e pesados são adjetivos. Eles exercem qual função sintática em relação ao substantivo veículos? Voltando lá no gráfico, percebam que aqui a gente tem a palavra veículos subentendida aqui na segunda parte. Então seria venda de veículos leves e veículos pesados, ok? Então, da mesma maneira, essa palavra leves e a palavra pesados se refere a veículos. Característica de veículos. Veículos é também um nome. Sendo um nome, leves e pesados são adjuntos adnominais que se referem a veículos. Então, são duas palavrinhas que exercem o papel de adjuntos adnominais. Questão 2. Lê o texto a seguir e faça uma análise sintática quanto aos termos utilizados nas orações. Renascimento, Leonardo da Vinci, 1452-1519. Destacou-se na Itália entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Abordou de novas maneiras a temática religiosa e expôs a importância do homem na sociedade. Na letra A, pede para identificar os verbos e responder a quantas orações nesse texto. Vejamos lá no quadro. Percebam que aqui, para ser uma oração, deverá haver presença de verbos. Percebam que aqui já começa com o verbo destacou-se.
destacou-se na Itália entre meados do século XIV e o fim do século XVI. Temos também um ponto final. Esse ponto final delimita um período. Período é uma estrutura de frase constituída de oração. Logo, utiliza-se verbo. Então temos o primeiro verbo, destacou-se. Segundo verbo, abordou de novas maneiras a temática religiosa. Também temos o verbo abordou. E também expôs. Então temos aqui três verbos, né? Temos o verbo destacou, abordou e expôs. Logo, há três orações aqui presentes. Em abordou de novas maneiras, o termo destacado exerce qual função sintática? Adjunta adverbial. Vejamos por quê. Temos aqui, abordou de maneiras a temática religiosa. De novas maneiras a temática religiosa. Percebam que aqui há uma inversão. Geralmente essa adjunta aqui viria no final dessa oração, mas ela foi deslocada, de modo que, se seguisse a ordem direta, seria, abordou a temática religiosa de novas maneiras. Então, esse de novas maneiras seria o modo como ele abordou, de forma que, de novas maneiras aqui, está exercendo uma adjunta adverbial de modo, não é isso? Então, por isso, nós temos aqui uma adjunta adverbial em de novas maneiras, tá bom? Letra C. A expressão na Itália entre meados do século XIV indica lugar e tempo em relação ao verbo, portanto, exerce a função sintática de adjunta adverbial, porque tem essa função de indicar tempo e lugar, entre outros. Vejamos lá no quadro que essa expressão aqui, na Itália, indica lugar, século XIV, século XVI indica tempo, em relação à expressão verbal destacou-se. Logo, eu vou colocar como a função exercida por esses termos como adjuntos adverbiais. Letra D. Analisa a oração, expôs a importância do homem na sociedade. Nela há termos que exercem a função de objeto direto, complemento nominal e adjunta adverbial. Escreva-os no campos específicos abaixo. Então, vejamos. Objeto direto vai ser lá a complementação do verbo expôs. Vejamos lá no quadro. Veja aqui a última oração. Expôs a importância do homem na sociedade. Quem expôs, expôs alguma coisa. Logo, esse verbo ele é transitivo porque pede complemento e ele é direto porque ele não precisa de preposição para chegar ao seu complemento. Por isso ele é chamado de verbo transitivo direto. Logo, o complemento desse verbo vai ser chamado de objeto direto. E o que veio complementar esse verbo expôs é a importância do homem na sociedade. Logo, esse aqui vai exercer o papel de objeto direto essa estrutura. Complemento nominal. Complemento nominal vem da estrutura sempre, lembrando, preposicionado e complementando algo que o nome antecedente pede, exige. Então, expôs a importância de quê? Então, essa necessidade de complementar a palavra importância é o que chamamos de complemento nominal, sempre lembrando que ele vem preposicionado. Então, do homem completa o sentido da palavra importância. Já o adjunto adverbial, lá na frase, vai ser a expressão na sociedade. Então, na sociedade, expressa o lugar onde é exposto essa situação, tá? Então, na sociedade é uma expressão adverbial de lugar.
Seguindo, temos aí, analise as orações, observe os termos destacados e marque a opção a qual função esses destaques exercem. Exemplo, a maioria da população é favorável à reforma agrária. Perceba que reforma favorável, quem é favorável a alguma coisa. Só que esse favorável não é verbo, é nome. Por isso ele está exercendo essa estrutura, está exercendo a função de complemento nominal. Então façamos isso também com as demais. Então temos lá, letra A, necessitamos de reformas sociais. Necessitamos é o verbo. Nós necessitamos de alguma coisa. Quem necessita, necessita de algo, ou seja, esse verbo pede complemento por meio de preposição. Logo, ele vai exercer um papel de objeto indireto, tá? Então a resposta certa aí para a letra A é objeto indireto. Letra B. Os trabalhadores merecem salários justos. Merecem, verbo. Quem merece, merece alguma coisa. Merece salários justos. Está sendo complemento sem utilização de preposição. Logo, salários justos vai exercer o papel de objeto direto. Resposta da letra B, objeto direto. Quando cozinha, ele faz com amor. Está exercendo qual papel aqui? Ora, quando é que ele faz com amor? Quando cozinha. O que ele faz com amor é quando cozinha. Então, isso aqui está estabelecendo uma relação de tempo. Estabelecendo essa relação de tempo, a gente vai ter como essa função exercida aqui pelo adjunto adverbial. Então, a resposta certa, adjunto adverbial. Naquela hora, tocou o sino. Vejamos que aqui há uma estrutura que ela está invertida. Se você colocar ele na ordem correta, você vai ver que claramente a presença aqui de um sujeito. Então, coloquemos lá. Se a gente for passar essa frase aqui para sua ordem direta, seria o sino tocou naquela hora. Aí você faria a pergunta: quem tocou? O sino. Logo, a palavra sino, o termo sino, está exercendo o papel de sujeito da oração. Percebam que aqui eu coloquei na ordem direta. Aqui não fica muito claro onde é o sujeito, mas se você passar para a ordem direta, você verá que o sujeito vai ser o termo o sino, tá? Quem tocou? O sino. Então, exerce o papel de sujeito da oração. Na letra E, industriais e operários não se entenderam sobre salários e condições de trabalho. Então, analisando pelo verbo, eu vou ver qual primeiro se tem sujeito. Quem não se entendeu? Industriais e operários. Temos dois núcleos. Sobre salários e condições. Condições de trabalho, eu estou especificando a palavra condições. É isso? De forma que temos um sujeito, industriais e operários, e temos um adjunto adnominal. Resposta certa, sujeito e adjunto adnominal. Temos aqui a última questão. Faça a análise sintática da seguinte oração. O irracional e exagerado investimento em rodovias, ridiculamente planejado, demonstrou muita irresponsabilidade. Então, vamos analisar pelo verbo primeiro. Demonstrou. O que demonstrou muita responsabilidade? Toda essa estrutura aqui, o irracional, exagerado investimento em rodovia, ridiculamente planejado. Então, temos aqui um predicado
né? Na verdade, é o sujeito da oração. O predicado seria demonstrou muita responsabilidade, que é a declaração que eu faço sobre o sujeito. Que demonstra alguma coisa. Objeto direto. Percebam que não há uso de preposição entre o verbo e o seu complemento, de forma que aqui o verbo demonstrar, ele é um verbo transitivo direto, que pede objeto direto. Os adjuntos adnominais são vários, né? O irracional, exagerado, todos eles se referem a investimento. Complemento nominal, investimento em rodovias. Perceba que o termo está preposicionado e ele complementa o nome investimento. E por último, temos o adjunto adverbial de modo marcado lá pela palavra ridiculamente, que se refere a planejado. Lembrando que o advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Tá aí, essa é a correção da atividade de análise sintática. Até mais, um abraço.